Olá, paz do Senhor. Que o seu dia seja uma bênção em nome de Jesus. Esse é o canal Alexandra 2002 e o intuito desse canal é levar a palavra de Deus até você, para que você entenda que a palavra de Deus ela tem aplicação pessoal na sua vida. Bom, e hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema, um tema qual envolve muita gente, que quer dizer tratando a dor da alma. Quantas pessoas estão com essa dor tão tremenda que é a dor na alma? Mas peço a você, caso você ainda não é inscrito, se é pela primeira vez que você está aparecendo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vocês que já estão comigo há mais tempo, vocês são bênção na minha vida, Deus os abençoe. Mas você que está aqui hoje, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Peço que vocês venham deixar aí o like, se o assunto for bom. Deixe o like aí para que o YouTube passe para mais pessoas. Quando você deixa o like, o YouTube entende que é um assunto relevante e passa para mais pessoas. Também deixe o seu comentário, ative o sininho para que todas as vezes que postar um vídeo por aqui, você seja comunicado, tá bom? Bom, que é o meu gato que tá ali atrás, gente. Vocês estão vendo? Meu gatinho tá ali atrás. Bom, a dor, tratando a dor da alma. Eu quero conversar com vocês lá em Ruth, o capítulo 1, e para vocês entenderem, eu vou dar uma breve explicação sobre Ruth, capítulo 1. Bom, havia, no tempo dos juízes, havia fome na terra. E por que estava havendo fome na terra? Porque as pessoas eles se afastavam do Senhor, deixavam Deus de lado, não buscavam a Deus e ficavam buscando a deuses, né? Principalmente a Baal. Então, porque eles achavam que Baal era o Deus da agricultura, era o que fazia chover, era o que fazia parar de chover. Então, Deus, já que eles não queriam acreditar em Deus, apesar de tudo que Deus já havia feito, Deus permitia eles viverem da maneira como queriam. Só que com isso, justamente por eles darem brecha, o inimigo tinha poder sobre eles. Então, nesse momento, eles estavam passando fome, porque o inimigo saqueava tudo que eles tinham, né? Tudo aquilo que eles plantavam, o inimigo vinha e saqueava no tempo da colheita. Então, Deus, de tempo em tempo, quando as pessoas se voltavam para ele, pediam ajuda dele, ele levantava alguém, né, para guerrear em favor daquele povo. Então, esse foi o período de juízes. E nesse período havia uma mulher chamada Noemi. O seu esposo era Elimeleque. E esse homem, Elimeleque, que quer dizer, o nome dele quer dizer Deus é meu rei. Este homem, em ver que em Belém, que significa casa de pão, estava tendo fome, não estava tendo pão, ele decide ir para Moabe. Só que presta muita atenção nisso. A Bíblia não diz que ele orou e Deus mandou ele ir. A Bíblia diz que ele foi. E ele foi por quê? Porque ele estava olhando para a situação, que ele estava sem pão, né? Então ele pega e vai para Moabe. Só que quando chega em Moabe, a Bíblia não diz quanto tempo depois, ele morre. E aí fica a esposa dele, Noemi, com os seus dois filhos, Malom e Quilion. Só que tempos depois, passado mais ou menos uns 10 anos, os dois filhos de Noemi também morrem. E agora fica Noemi com suas duas noras. E naquele tempo, as mulheres, né, para que elas fossem cuidadas, por exemplo, se só um filho de Noemi morresse e o outro ficasse vivo, ela ainda teria uma provisão, as noras teriam uma provisão. Mas como os dois morreram, ficaram as três mulheres, vou botar entre aspas, desamparadas, tá bom? Porque Deus nunca desampara ninguém, né? Então, por isso que eu botei entre aspas. Então, essa mulher agora, sem marido, sem os filhos, ouve que na terra a casa de pão volta a ter pão.
a palavra de Deus diz que Deus volta a visitar o seu povo. E Noemi, sabendo disso, Noemi toma a atitude de voltar para Belém. E é aqui que começa a nossa conversa. Só estou fazendo isso, né? Peço que você vá comigo até o final, porque você entenda, tá bom? Bom, aí começa a nossa conversa, porque Noemi, ela agora sabe que Deus está visitando o povo e volta para a casa de pão. Para casa, meus irmãos, a qual ela nunca deveria ter saído, mesmo em épocas difíceis. Porque Deus, Ele é com o povo dele. E todos aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, Ele não desampara, Ele não deixa só. Ele manda refrigério, Ele manda recurso em meio às dificuldades. Mas parece que Elimeleque não sabia disso, né? Bom, então vamos lá. Como que eu trato a dor da alma? Ela havia sofrido a perda do esposo e dos filhos. Então, a vida de Noemi não estava fácil. Mas Noemi toma uma atitude. Que atitude? De voltar para o local da onde ela nunca deveria ter saído. E Noemi toma a atitude de sair daquele lugar de sofrimento. Isso é muito importante. Então, se você quer ser curado dessa dor que você está sentindo na alma, vamos aqui, se você quer ter pelo menos o início, né? Porque tudo tem um início. Então, vamos aqui. A dor da perda precisa ser demonstrada para sarar. Por isso, o lamento de Noemi vem em boa hora. Ela expressa sua dor e sua preocupação ao apontar não ter mais condições biológicas de ter outros filhos. Por quê? Porque Noemi falou com as noras dela, olha, fique com a parentela de vocês, não vão comigo, porque eu já sou idosa, não tenho condições de ter mais filhos para que eles possam casar com vocês, e mesmo se eu tivesse condições, vocês iriam esperar os meus filhos crescerem para casar com vocês? Então, deixa eu voltar para minha terra, vocês voltam para a família de vocês, Deus vai abençoar vocês e eu vou seguir. Só que ela tinha duas noras, Ruth e Orfa. Orfa, muito triste, mas resolveu voltar para a família dela. Já Ruth, não. Ruth falou com Noemi que iria com Noemi, e aonde Noemi, o povo de Noemi seria o dela, o Deus de Noemi seria o dela, e aonde Noemi fosse sepultada, ali ela também seria. Então ela foi, Ruth foi com a sua sogra, independente da situação da sogra. Olha, Noemi deveria ser uma excelente sogra, né? E Ruth também uma excelente nora, porque temos que ver os dois papéis aí, né? Tem sogra que é difícil, mas tem nora também que não é fácil. Então fica aí um segredinho para as sogras, tratar bem as noras e as noras valorizem suas sogras. Bom, então Ruth fala com Noemi, olha, eu vou com você, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, aonde você morrer, ali eu vou ser sepultada com você, eu vou junto. E foi, independente da situação, foi junto com a nora, com a sogra, perdão. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui em cima, tá? É os gatos que estão brincando aqui em cima do carro. Então, veja que ela fala sobre a dor que ela está sentindo. Então, irmãos, é muito importante você externar aquilo que você está sentindo. Não camuflar, né? Porque tem pessoas que ficam camuflando a dor. E nisso que ela fica camuflando a dor, ela não tem como tratar, porque você não tem como tratar o que não existe, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que se você demonstrar dor, é você ser uma pessoa fraca, é você ser uma pessoa que não aguenta com nada, só que não é assim. Você tem que identificar sim a sua dor e falar sobre essa dor. Veja o que Noemi falou quando ela chegou em Belém. Quando ela chegou em Belém, as suas vizinhas ficaram muito felizes em ver a Noemi e falou assim, no 19, então ambas se foram. Quem são essas ambas? Noemi e Ruth. Até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi?
Porém, Noemi lhes disse: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Olha só a situação de Noemi. Noemi quer dizer agradável. E Mara quer dizer amargura. Naquele tempo, o nome tinha muito a ver com a situação que a pessoa estava vivendo. Então, ela troca o nome dela. Ela estava amargurada porque ela havia perdido, ela tinha saído do local que ela estava acostumada, que era Belém, foi ser estrangeira em outro lugar, chegou lá, perde o esposo, tempos depois perde os filhos. Volta pobre, né? E sem filho, sem marido, sem esperança. Mas Deus é tão bom que em meio a toda essa amargura, Deus deu a ela Ruth. Só que Noemi estava tão amargurada com as perdas que teve, que ela não percebeu a boa mão do Senhor sobre ela através de Ruth. Irmãos, nós temos que entender que a dor da alma, ela precisa ser tratada, não pode ser camuflada. Porque quando você camufla, quando você finge que não está sentindo aquela dor, quando você tenta colocar outras coisas no lugar sem reconhecer aquela dor, o que acontece é que a dor da alma ela vai ficando cada vez pior. A pessoa pode entrar numa depressão e ficar até mesmo dependente de remédios, porque a pessoa não tratou da dor. Então, quer ficar livre da dor da alma? Primeira coisa, identifique a dor e fale sobre essa dor. Mas também não é só ficar falando que resolve. É você identificar a dor, falar sobre essa dor e procurar a cura para isso. Veja a atitude de Noemi. Noemi ela estava confusa, porque ao mesmo tempo que ela estava amargurada, dizendo que Deus fez ela ficar amargurada, ela estava voltando para a casa do pai, porque ela estava voltando para Belém, porque ela sabia que Deus estava visitando o povo. Então veja que Noemi, apesar da confusão que estava a mente dela, ela retornou para os braços do pai. Ela resolveu sair de Moabe, lugar da dor. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você está mal, que você não está bem. E o segundo passo é querer sair do lugar da dor. É não ficar estacionado ali. Quantas pessoas hoje têm tudo para viver o sobrenatural de Deus na vida, mas não consegue viver porque está presa ao passado, porque não quis reconhecer a dor ou não quer reconhecer a dor, ou muitas das vezes até reconhece a dor, mas não quer tratar. Aí fica vivendo aquele ressentimento. Sabe o que é um ressentimento? É você sentir o mesmo sentimento toda hora. Aquele mesmo sentimento que você teve lá atrás, você continua sentindo ele, remoendo ele dentro de você. E isso vai te causando uma dor insuportável. Isso vai te causando depressão. E isso paralisa a sua vida. Porque se você não trata o seu passado, você não vai conseguir viver o seu presente e muito menos ter um futuro diferente. Você vai continuar presa ao passado. E eu fico muito triste, irmãos, porque Deus sempre coloca uma Ruth para ajudar. Mas às vezes as pessoas estão tão presas ao sofrimento que passaram, ou estão tão presas ao sofrimento que está passando naquele momento, que não consegue perceber as Ruths que Deus tem colocado na vida. E quando eu falo Ruths, eu quero dizer as oportunidades que Deus tem te dado para sair dessa situação. Quantas pessoas assim, presas ao passado, sofrendo. E aí Deus vai lá, coloca a Ruth para ajudar a pessoa. Mostra para a pessoa que tem saída. Mostra para a pessoa que tem jeito. Mas a pessoa está tão envolvida na dor que não consegue entender que
tem solução. Então eu quero dizer para você que o primeiro passo é você reconhecer que você tem a dor. O segundo passo é você decidir sair desse lugar de dor. O terceiro passo, né, é você permanecer firme nesse propósito de sair dessa dor. É você pedir a Deus para abrir os seus olhos, para você enxergar, em meio a essa dor, você enxergar as oportunidades que Ele tem te dado. Para que você saia desse sofrimento, para que você tenha uma vida abundante que Deus prometeu. Deus disse que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Sabe, meus irmãos? Você pode ser tratado. Busque ajuda em Deus. Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa para te curar. Mas se for preciso também você procurar um médico, procurar um terapeuta ou um psicólogo, faça isso. Mas faça algo por você. Sabe, aqui tem uma pessoa que pode dizer isso com propriedade, porque eu também luto contra a ansiedade, mas Deus tem trabalhado tanto em mim, sabe, que eu posso vir e falar. Sei o que é estar em depressão, já tive vontade de morrer. Nunca tive vontade de tentar contra a minha vida, mas já pedi muitas vezes ao Senhor para que Ele me levasse. Muitas das vezes não via sentido na vida e falava isso com Deus: Senhor, qual é o sentido da vida? E eu já sendo cristã, tá? Porque eu já tenho 18 anos de caminhada com Cristo. E eu já sendo cristã, e eu falava com Deus, falei: Senhor, qual é o propósito da vida? Todo dia a vida é a mesma coisa. Toda a vida é a mesma rotina. Amanhece, anoitece. E tá tudo do mesmo jeito. Qual é o propósito da vida? Viver esse ciclo? Mas eu entendi que o propósito da nossa vida é conhecer aquele que te criou, aquele que te formou. E quando você entende isso, você vive a vida abundante que ele tem para você. Porque eu estava como o irmão do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele estava na casa do pai, mas não estava satisfeito, saiu, foi viver a vida como queria. Quando se deu mal, voltou para a casa do pai. Já o filho, o irmão do filho pródigo, ele nunca saiu da casa do pai. Ele sempre ficou na casa do pai, sempre obedeceu o pai, mas ele também nunca ficou satisfeito. Por quê? Porque ele estava na casa do pai e não desfrutava de tudo que o pai tinha para ele, porque ele não entendeu que tudo que o pai tinha era dele e que tudo que o pai tinha ele podia desfrutar. A mim também estava faltando esse entendimento. Eu estava sofrendo porque, embora na casa do Senhor, embora mulher de oração, eu não entendia tudo que Deus ainda tinha para mim. Quando eu comecei a tomar posse da palavra, porque a palavra de Deus tem palavra para tudo. Você está com medo? Lê o Salmo 27. Começa a meditar no Salmo 27, tomar posse. Está desempregado? Começa a ler o Salmo 23, tomar posse do Salmo 23 e fazer aquilo que Deus mandar você fazer. Porque também tem aquilo. Deus fala conosco, mas se a gente não colocar em prática, nós não veremos resultado, né? Então, fica firme. Tá ansioso? Lê 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 6 ao 9. Lê lá Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Sabe? Começa a tomar posse daquilo que Deus tem para você. Começa a praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando o homem que ouve a palavra dele coloca em prática, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27,
vai dizer que esse homem ele é considerado prudente, a qual virá a chuva, transbordarão os rios, o vento virá, baterá naquela casa com força, mas aquela casa não vai cair, porque ela estava firmada na rocha. Então, fique firme no Senhor. Busque a Deus e viva a vida abundante que Ele tem para você. Bom, se você gostou, se você entendeu que o primeiro passo é reconheça a sua dor. Segundo passo, queira fazer um tratamento, queira sair de Moabe, queira sair da terra de dor. Saia desta terra, aleluia. Volta para a casa de pão, vai para a casa do Pai, aleluia, glória a Deus. E comece a praticar tudo aquilo que Deus mandar você praticar. E você vai viver essa vida abundante que Deus tem para você. Se você gostou, comente o que você achou sobre o vídeo, sobre o que foi falado, né? Se você gostou, peço então que você comente, que você compartilhe. Muitas pessoas estão precisando da sua ajuda. Como? Você compartilhando esse vídeo e a pessoa entendendo o que ela precisa fazer para sair da dor. Deixe seu like caso você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Também aperte o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo aqui, você seja notificado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você saia da terra de dor, em nome de Jesus.